O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, muito boa noite, querido irmão João Eduardo. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Pergunto como está meu áudio, se me ouvem bem. Está ótimo, muito bom. Obrigado pelas boas-vindas. Satisfação estar aqui participando desse grupo, tá? Coisa boa. Com muita alegria. Que bom, porque nós também estamos muito felizes. Então, meu querido irmão, nós vamos convidando e dando boa noite a todos aqueles que vão nos acompanhar nesse momento, ou só depois em outra ocasião, mas já desejando a eles também que sejam muito felizes aqui conosco, aprendendo sempre. Isso é muito importante na nossa vida, e que eles também estejam agora unidos conosco. E o nosso irmão João Eduardo Ornelas, ele é de Muriaé e tem também palestras no YouTube, que eu acabei de assistir, e fiquei muito feliz, muito bom. Então, isso é mesmo a divulgação da nossa doutrina, que precisa ser conhecida e praticada por todo esse mundo de nosso Deus. Então, nossos irmãos agora conosco vão fazer, acompanhando a prece inicial. Senhor Jesus, nosso amigo de sempre, de todas as horas, Deus, nosso Pai de amor e bondade, estamos agradecidos, Senhor, por essa oportunidade de aprendizagem, de reflexão, que vão proporcionar a todos nós momentos agradáveis e que possamos, então, estar acompanhando de coração, mente abertos, e pedimos à nossa mentora Zilda Gama, a esses bons espíritos que sempre nos acompanham, para inspirar o nosso irmão João Eduardo, para que ele possa apresentar o trabalho que ele vai trazer para nós. E que possamos, Senhor, com essas aprendizagens, saber praticá-los no nosso dia a dia. É isso que nos leva a chegar no ponto que um dia estaremos na nossa perfeição espiritual. Pedimos, Senhor, que nos abençoe a todos, os que estão agora conosco, os que só poderão assistir mais tarde, que estejamos sempre unidos nesse mesmo ideal. Que assim seja,
Graças a Deus. Então, meu querido irmão, a palavra é sua. Obrigado, Maria. Eu quero saber como que a gente vai funcionar aqui os slides para eu conseguir mudar daqui, né? Ver o irmão que está no comando aí. Ótimo, ótimo. E aí eu consigo mudar aqui. Ok. Muito bem. Então, que Jesus nos abençoe e nos inspire, né? Nesse momento, para a gente conseguir passar a contento esse tema que é tão importante para nós que somos espíritas, uma vez que o espiritismo, ele trabalha, né? Ele coaduna com a moral do Cristo. Por isso, essa questão da vida futura é de fundamental importância para a compreensão dos ensinamentos do Cristo, igualmente os ensinamentos do Espiritismo. Então, a gente vai pegar o texto básico do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Justamente esse tema onde fala da vida futura. A gente vê Jesus começando com essa frase, né? Allan Kardec começando com essa frase de Jesus dizendo que meu reino não é deste mundo. Todos nós conhecemos essa frase e ela é uma frase chave para iniciar essa nossa compreensão, né, do que seria essa vida futura e a importância que ela tem para nós enquanto espíritos imortais, né? Então a gente vê aqui que por essas palavras Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, Jesus o tempo todo ele falou sobre a vida futura. Então, todos os ensinamentos de Jesus, todas as promessas que o Cristo fez, elas irão se concretizar no futuro. E ele sempre mostrando que a vida presente nada mais é do que uma preparação para a vida futura. Nada mais é do que um treinamento, um aprendizado visando essa vida futura que será plena, onde nós estaremos vivenciando uma felicidade genuína, uma vez que a felicidade genuína não pode ser alcançada aqui neste mundo. A gente percebe desde cara, né, que esse tema ele não é muito simpático a nós, não é muito fácil. Eu costumo dizer que esse produto não é fácil de ser vendido. A gente vender essa ideia para as pessoas de um modo geral. A gente pensar que todos os nossos esforços, todos os nossos trabalhos deverão ter seus frutos no futuro. Mas para que esse trabalho venha a frutificar no futuro, é preciso que a gente plante as sementes corretas, né? Então, isso vai permear esse tema durante essa nossa conversa, né? Então, todas as máximas do Cristo se reportam a este grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris
né, inúteis, sem sentido, porque sem essa compreensão de que ele está falando para a vida futura, que ele veio trazer essa concepção da vida futura, que tudo que ele diz se relaciona à vida futura, tanto que ele foi e é muito incompreendido, né? Que as pessoas queriam ali um revolucionário que iria liderar batalhas, revoluções, que mudasse o estado vigente, e no lugar desse grande revolucionário veio aquela pessoa totalmente serena, mansa, calma, mandando dar a outra face e dizendo sempre com relação à vida futura, sempre que se trazia para ele questões da vida material, ele ali se posicionava de forma surpreendente com relação àquelas pessoas, como dar a César o que é de César. Ele não veio confrontar, fazer a revolução da matéria, né? Ele veio fazer a revolução da alma, do espírito, e o espírito imortal. Daí essa frase dele, que ele é rei, mas o reino dele não é deste mundo. E Allan Kardec coloca esse tema no início do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz que coloca logo do início, mas que para que fique bem claro esse foco, né, dos ensinamentos cristãos e os ensinamentos do Espiritismo. Esse dogma, portanto, pode ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. Então, como ele é o eixo do ensino do Cristo e o Evangelho segundo o Espiritismo vem para falar sobre a moral cristã, então, logo de cara, Allan Kardec já apresenta esse eixo principal, né, da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, da moral do Cristo e da moral da doutrina espírita. É que ele tem que ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, meus irmãos, a gente observa nesse mundo tanta coisa que nós, do nosso estreito ponto de vista, do ponto de vista da atual vida, da atual existência, nós temos a dificuldade de ampliar a nossa visão. Nós ainda somos espíritos de uma moralidade, de um entendimento ainda muito acanhado, né? Muito iniciante, incipiente. Então, nós nos prendemos demais às questões da vida presente, né? Então, a gente observa as anomalias, né? E a gente vê, se analisarmos do ponto de vista das unicidades das existências, de uma única existência, a gente não vai ter como a gente conceber que Deus seja justo, porque a gente quer ver a justiça se fazendo, os frutos que nós plantamos, as sementes sendo colhidas rapidamente, nós somos imediatistas e às vezes a gente se revolta e se indigna, né? Como diz lá na Bíblia, com o êxito dos ímpios, né? A gente vê pessoas vilãs, vamos dizer assim, malfeitoras, se dando bem, entre aspas, na vida, e os que trabalham honestamente, os que são amorosos, dificilmente se dando bem nesse mundo. Então, se a gente não compreender essa questão da vida futura, a nossa vida não vai ter sentido, né? A gente busca muito na matéria, nas conquistas, né? Nos prazeres, e o mundo é voltado essencialmente para isso, né? O mundo material, as terapias, muitas vezes, levam as pessoas, desculpe,
a buscar essa felicidade no momento presente, e às vezes funciona por algum tempo, mas quando for chegando a velhice, quando o corpo não está tão bonito, quando chega a flacidez, a calvície, a queda capilar, né? A visão que vai se perdendo, e as pessoas pensam, puxa vida, e aí? E aí muitas vezes vai surgir aquele vazio, porque a gente não aprendeu, não meditou, não trabalhou em nós esses princípios que nos remetem para a vida futura, né? Que nos colocam como espíritos, essencialmente espíritos que vivemos experiências na carne, mas que nós somos, a nossa casa não é aqui, né? Que nós passamos por vários mundos, várias escolas, várias etapas, e vamos nos fortalecendo, nos formando, vamos agregando ao nosso ser espiritual os aprendizados, vamos adquirindo pouco a pouco virtudes para que a gente vai se apossando de todo o nosso potencial, né, espiritual, uma vez que somos criados perfectíveis. E isso não vai acontecer numa única encarnação, longe disso. Então, se a gente não tiver essa ideia do nosso lado transcendente, que transcende a essa matéria, né, da continuidade da vida, da imortalidade da alma, e como que se dá a construção dessa felicidade, dessa realização que é via evolução, né? Como que a gente trabalha essa evolução, chegará um momento que fatalmente nós nos sentiremos perdidos, sem apoio. Então, por isso que é importante, desde já, a gente meditar sobre isso, buscar compreender isso. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Está voltando aqui, nos remetendo ao tempo da vinda de Jesus, né? Quando ele veio em meio aos judeus para trazer essa noção da vida futura, falar sobre a vida futura. Então, os judeus acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes, né? Então, aquela ideia que as religiões têm de que os anjos são seres especiais que já foram criados à parte como anjos, né? E não que todos nós um dia seremos anjos. Então, para os judeus, por que eles obedeciam às leis de Deus? Eles obedeciam buscando uma recompensa. E essa recompensa seria imediata, né? Então, eles queriam a supremacia sobre os inimigos, né? Então, tinha essa ideia de inimigo, de superar o inimigo, de suplantar o inimigo, de dominar o inimigo. Então, eles eram dominados, né, pelo Império Romano. Então, eles esperavam que Jesus viesse para liderá-los para uma inversão, uma virada de mesa, para que eles pudessem derrotar os romanos e subjugá-los, como eram subjugados por eles. Então, eles iam conquistar o poder sobre o inimigo, os aplausos, né, os holofotes, né, os destaques sociais e a riqueza. Então, essa seria a recompensa de se obedecer às leis divinas no entendimento dos judeus. Qualquer semelhança com algumas religiões que pregam a teologia da prosperidade, né, não é mera coincidência. Há religiões, segmentos que pregam exatamente isso. A busca da matéria e o sucesso material vindo como resultado de um pacto com Deus. E, ao mesmo tempo, as calamidades, as derrotas eram castigos
da desobediência a essas leis, as leis de Deus. Então, ao mesmo tempo que eles, por um lado, buscavam a recompensa, essa recompensa seria imediata, eles buscavam também evitar castigos, né? Que seria a falência material, financeira, seriam os desastres, né? Os cataclismas, a doença, tudo isso viria como castigo pela desobediência das leis de Deus. Era assim que os judeus pensavam naquela época, né? Que beleza aí, 47 pessoas assistindo. Mais tarde, Jesus revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Então Jesus vem dizer para nós que o mundo verdadeiro, onde aqueles que seguirem seus conselhos, seus exemplos, estarão. Quando ele diz, vou para vos preparar o caminho, para onde eu esteja, vós também estejais. Olha que maravilha, né? Então, nós estaremos um dia onde Jesus está, ou seja, numa plenitude espiritual, de espíritos puros, atingindo a culminância da escala espírita. Então, nós estaremos num mundo totalmente feliz. E que mundo é esse, né? Então, que mundo será esse? É o nosso mundo interior, né, gente? Porque a gente vê que a doutrina espírita nos diz que nós vivemos em nós, né? E nós atraímos, através daquilo que somos, o mundo ao nosso redor. Então, aqui na Terra, onde nós nos misturamos entre nós com pessoas de vários níveis evolutivos, várias características morais, né? Porque estamos aqui nesse planeta prova, planeta escola, né? Então aqui nós podemos estar na mesma família, no mesmo ambiente, um está vivendo uma situação de céu interior, enquanto o outro, um irmão da mesma família, no mesmo ambiente, pode estar vivendo no inferno, um inferno interior. Lá no mundo espiritual, desencarnado, a gente vai atrair os iguais. Então, também por isso que a encarnação é importante. É aqui que a gente convive entre os desiguais e a gente aprende, a gente se ajuda, a gente aprende a praticar a caridade uns com os outros. Caridade como entendia Jesus, né? Benevolência, indulgência, perdão. Então, aqui nós estamos entre os desiguais aprendendo. Somos mestres uns dos outros. Do lado de lá, a gente vai viver com os iguais, né? Então, nós vamos estar felizes, não nas nuvens tocando harpa, né? Na ociosidade, não. Nós teremos um estado tão iluminado, tão glorioso, que a doutrina espírita nos diz que os espíritos puros são aqueles que executam diretamente as obras de Deus, aqueles que estão mais próximos de Deus e são executores, os primeiros executores de suas ordens, né? Aqueles que trabalham pertinho do chefe, vamos dizer assim. Então, sempre trabalho, o trabalho é perene. Nós nunca vamos deixar de trabalhar, né? Para o espírito não tem aposentadoria. Então, Jesus veio falar sobre isso, né? E o Espiritismo veio esclarecer isso, porque Jesus não pôde falar tudo, ele mesmo disse, né? As pessoas naquela época não estavam tão preparadas assim para receber seus ensinamentos pormenorizadamente. Então, o Espiritismo veio exatamente como o Consolador prometido para esmiuçar tudo isso. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa,
percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza cuja ação ninguém pode fugir. Então ele veio trazer essa ideia da vida futura. Ele veio incutir esse sentimento da vida futura. Só que ele não veio esmiuçar. Então as pessoas, os cristãos, têm essa ideia, mas uma ideia de forma vaga, na forma de sentimento. Veja bem, todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda muito vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há, a tal respeito, mais do que uma crença onde falta certeza absoluta, onde há muitas dúvidas e gera até mesmo a incredulidade, né? Porque nós não sabíamos como era essa vida futura. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Então, meus irmãos, o Espiritismo veio detalhar essa vida futura. De que forma? Conversando com os espíritos, né? Esses que se encontram na vida futura, se encontram fora do corpo. Então, a gente remete à obra O Céu e o Inferno, né? Porque com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé. Aquela coisa que a gente crê porque o Cristo falou. Então, é uma hipótese, né? Muito provável, mas uma hipótese. E com o Espiritismo torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. E quem que veio nos contar como que a gente vai estar no futuro, quando sairmos da carne, né? São os próprios espíritos, as próprias testemunhas oculares que vivenciam esses vários estados que a gente poderá estar na vida futura, e que esse estado ele é progressivo. E no livro Céu e Inferno tiveram voz espíritos de todos os níveis evolutivos, de todos os padrões morais diversificados, espíritos sofredores, espíritos felizes, espíritos de criminosos, espíritos que tiraram a própria vida, vários tipos de espírito, todos eles foram ouvidos e deram seu testemunho, né? E contribuíram para nos mostrar detalhes dessa vida futura. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Então, quando a gente quer pesquisar sobre determinado país, hoje é muito fácil, né? A gente tem o Google, a gente tem as IAs, a gente vai ler como que é a vida naquele país. Vou dar um exemplo, né? Como o Brasil, na Copa do Mundo agora, perdeu para a Noruega e houve esse interesse muito grande nesse país chamado Noruega. E começaram a sair matérias mostrando como é a vida na Noruega, né? E é um país maravilhoso comparado ao nosso, né? É um país muito mais evoluído do que o nosso em vários sentidos. Então, se a gente
for porventura viajar para a Noruega, a gente vai aprofundar mais ainda essa pesquisa para a gente saber o que nos aguarda, né? E a gente vai procurar fontes seguras. E para a gente fazer uma viagem após a vida no corpo físico, a gente saber o que nos espera é estudando a doutrina espírita, estudando a obra O Céu e o Inferno, porque a gente ali lendo, né? E depois que aqueles espíritos pouco moralizados, que narram o seu ponto de vista, depois de cada diálogo desse, se apresentava ali um espírito superior. Ele vinha dar aquelas pinceladas, aquelas explicações, nos mostrando as leis que regem, explicando por que aquele espírito estava naquela situação, porque o espírito que está passando pela situação, ele vivencia, mas ele não conhece os detalhes, por que ele está daquela forma. Ele pensa que sabe por quê, então ele fala o seu entendimento, mas ele não tem conhecimento para avaliar exatamente o que gerou aquelas consequências, o que ele está vendo, por que ele está sentindo tal coisa, né? E aí vem um espírito superior, lá a gente vê o guia do médium, ou o guia do espírito, né, que são os anjos da guarda, ou o próprio guia da reunião, que é São Luís, que vem, e outros mais, explicar, né, dentro das leis que regem a vida espiritual, mostrando para nós exatamente como a gente deve fazer para evitar de estar naquelas situações desconfortáveis que aqueles espíritos que estão sofrendo, que estão com dificuldade, narram em seus relatos. Então a gente pergunta, é agradável a nós saber que as promessas de felicidade não se realizarão agora, mas no futuro? Isso não choca um pouco a nós, né? A gente não gostaria de ver os resultados agora. Nós, no nosso orgulho, na nossa forma de pensar, e observamos pessoas agindo mal, pessoas que estão na posição de influenciarem no destino da humanidade, da população, agindo errado, agindo com corrupção, e a gente fica se remoendo por dentro, sabe? Isso desperta em nós paixões ruins, e a gente fica querendo ver aquela pessoa se dar mal. Da mesma forma, a gente quer se dar bem para ver, na nossa visão, né, o bom obtendo êxito sobre o ruim. Muitas vezes o bom e o ruim depende do nosso julgamento, depende do nosso ponto de vista. Então a gente quer ver essas coisas acontecerem, se desenrolando aos nossos olhos. A gente quer assistir de camarote a derrocada do ruim e quer vivenciar o sucesso dos bons, porque a gente sempre pensa que a gente é o bom, né? Mas aí a gente percebe que a gente não vai ver isso agora. Nós não temos essa possibilidade, não temos esse direito, que isso são coisas que nós vamos ver no futuro, e que para que a gente possa estar bem nesse futuro, a gente deve abrir mão dessas paixões ruins, abrir mão do ódio, do sentimento de vingança, de desforra, que muitas vezes a gente não tem coragem de perpetrar essas ações, mas no fundo a gente torce, e às vezes quando acontece a gente vibra interiormente, que acaba sendo o nosso lado, né, mais cruel, mais grosseiro se manifestando, nosso lado ancestral. Então a gente vê que a gente está muito longe
do desenvolvimento nas verdadeiras virtudes, né? Muitas vezes a gente joga para a torcida, a gente se reveste de uma máscara, de um verniz social para, né, ser bem visto, mas os sentimentos ruins estão nos corroendo por dentro. E a gente vê que para estarmos nesse reino de Jesus no futuro, a gente tem que mudar essa postura, essa atitude. Então, não é muito agradável num primeiro momento, devido ao nosso atraso moral, perceber que as promessas do bem, da justiça, do amor, da felicidade, não se realizarão agora, se realizarão no futuro. E isso, meus amigos, para nós é inegociável. A gente não vai mudar essa realidade. Essa é a realidade da vida do espírito. Então, a gente tem que aprender a viver com isso, a trabalhar essa realidade em nós, para a gente se situar diante da vida da forma correta. E o incrível é que quando isso acontece, quando a gente abraça totalmente essa ideia, trabalha isso em nós diuturnamente e procuramos vivenciar, a gente diminui muito o estresse diante da vida. E a possibilidade da gente conquistar uma felicidade já agora, que os espíritos falam isso, né? Que essa visão do futuro nos dará uma felicidade já na vida presente, que a gente vai largar a mão de tanta coisa desnecessária, inútil, que nos prende, que nos mantém como âncoras, atrasados no nosso processo evolutivo, que a gente vai se sentir mais leve. E daí a possibilidade de a gente já construir desde já um bem-estar íntimo, ela aumenta muito, ela é muito maior. Então, os espíritos falam do ponto de vista. Esse ponto de vista, uma mudança do ponto de vista, a coisa tão simples e ao mesmo tempo tão complicada se a gente não sentir aquela intuição, aquela virada de chave para mudar um ponto de vista, isso muda completamente a nossa vida, né? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. O fato da gente ampliar a nossa visão e ver o que nos aguarda, e ver o tamanho do universo de Deus, ver todas as possibilidades futuras, nos faz elevar a nossa compreensão que as coisas da agora tomam uma proporção menor. Gradativamente vão assumindo uma menor importância. E isso é extremamente libertador. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato, né? Vamos exemplificar que a gente está numa viagem para o futuro, né? Um futuro lindo, promissor. Vamos dizer que você, depois de trabalhar arduamente e está ali esgotado, e finalmente chega às férias. E você planejou as férias do seu sonho. Vamos dizer que você vai passar uma temporada numa praia magnífica. E você se prepara para a viagem e segue o seu caminho, né?
E de repente você chega num lugar, determinado horário, você já está cansado para dirigir e você precisa descansar. Aí você vai achar lá um hotelzinho, só encontra um hotelzinho lá, humilde, na beira da estrada, da rodovia, e ali você se hospeda, né? Um hotel com mofo na parede, com vazamento no banheiro, com umas roupas de cama meio esquisita. E aí você pensa assim, puxa vida, que lugar, né? Anti-higiênico, até insalubre. Mas eu estou indo para a praia, eu estou indo para Fernando de Noronha. Aqui eu só vou passar uma noite. Não tem problema. O meu futuro, o meu objetivo é lindo. O meu objetivo é promissor. Eu me preparei, né? Eu fiz a reserva lá no resort maravilhoso e eu vou descansar, vou curtir a natureza. Então não tem problema, que eu só vou encostar aqui, vou dormir um pouquinho para eu seguir minha viagem. Então, comparando isso, né? Algumas fases, alguns problemas que a gente passa na Terra, ou o próprio planeta Terra pode ser comparado a essa estalagem de péssima qualidade. Mas nós precisamos ter a nos alimentar um objetivo, estar mirando, estar focando um objetivo maravilhoso lá adiante. Porque senão não vai fazer sentido. Nós vamos nos revoltar, nós vamos nos indignar, né? Nós vamos nos tornarmos pessoas amargas, negativas, ou então vamos fazer de tudo para partir para situações melhores e às vezes desobedecendo, né, leis naturais, passando por cima, cometendo aí verdadeiros crimes com relação à lei natural que gerarão consequências desastrosas para nós lá na frente. Então, esse conhecimento que nos leva a essa mudança do ponto de vista muda tudo, faz toda a diferença. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado pela mansão de bem-aventurança e paz. Então, se a gente tiver essa virada de chave, a morte não irá nos assombrar mais. A gente vai se colocar diante dessa que é uma fatalidade com maior tranquilidade, porque a gente vai saber que lá adiante é a nossa verdadeira casa. Lá é o reino de Jesus, né? Lá é a morada da felicidade, da plenitude. Então, essa morada a gente não vai ser alçada a ela de uma hora para outra, né? Nós bem sabemos disso, porque há muitas moradas na casa do Pai, né? Então, Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. Mas, quando nós habitarmos as várias moradas que nos forem necessárias, nós chegaremos lá, na mesma morada que Jesus está. Porque no complemento ele diz, eu vou para vos preparar o caminho, para que onde eu esteja, vós também estejais. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Então a gente percebe que os grandes desafios da vida, aquilo que nos causa amargor, são coisas pequenas, às quais a gente dá muita importância, sabe? É o orgulho
que a gente não admite ser suplantado pelo outro, a gente não dá o braço a torcer, a gente não leva desaforo para casa, a gente sempre quer ter razão, a gente sempre quer ter o nosso ego, né, se impondo diante do outro, diante dos outros. Então, tudo isso, na verdade, são coisas tão pequenas, né? Tem uma frase que diz: você não nasceu para lutar todas as batalhas, mas para vencer aquelas que são mais importantes. Então, a gente quer ter sempre razão, a gente quer sempre ter a última palavra, a gente quer monopolizar as conversas, a gente fala muito e ouve pouco, né? E a gente quer ganhar as discussões, quer ter razão, e a gente vai se perdendo, porque a gente está lutando batalhas desnecessárias, está se tornando uma pessoa azeda, inconveniente, às vezes malquista. Então, quando diz que a gente não nasceu para lutar todas as batalhas, a gente não tem que lutar batalhas que não são nossas. Mas nós nascemos para vencer as batalhas mais importantes. E quais são essas batalhas mais importantes? São justamente as batalhas que são travadas no nosso íntimo. É a batalha contra o homem velho, é a batalha de vencer os vícios, de desenvolver as virtudes. Essas são as verdadeiras batalhas que nós devemos lutar, né? E vencer. Muitas vezes nós não temos condições de vencer porque estamos preocupados com batalhas que não nos dizem respeito. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se igual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. A perda do menor deles, aí a gente vê uma criança desesperada, né? Lhe causa causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, uma verdadeira tortura de todos os instantes. Então, a pessoa não admite perder. Ela não sabe administrar perdas. Ela está numa disputa constante com o seu semelhante, né? Está disputando palmo a palmo os terrenos. E o que pode ser? Qual o caminho para se livrar disso, né? Mudar o ponto de vista. Pensar na vida futura. Gente, eu estou me desgastando, eu estou sofrendo, eu estou gerando em mim estados de penúria física, eu estou me adoecendo, arrumando úlcera, gastrite, às vezes até um câncer, porque eu não admito perder. Eu tenho que lutar palmo a palmo pelos terrenos da vida contra os meus semelhantes. Então, a gente vê uma passagem de Jesus que ele diz o seguinte: deponha seu fardo, né? Pegue comigo o meu jugo, que é leve e suave, né? Deponha o fardo. Você está carregando um fardo tão pesado, para quê? Essa vida nada é perante a vida futura. Você não vai levar nada do que você conquistar materialmente. Dinheiro, riquezas, propriedades, títulos, isso não vai com você. Essas moedas não valem para a vida do espírito. Deponha seu fardo. Para que você está carregando tudo isso?
Tomai comigo, né? O meu jugo, eu carrego com você, porque o meu jugo é leve e suave. Aprendei de mim, que sou manso e puro de coração. Então Jesus nos convida, a vida nos convida, o conhecimento das leis naturais nos convida a isso. Então a gente se coloca num turbilhão, numa tormenta, por nós mesmos, por causa dessa virada de chave que a gente não faz, essa mudança do ponto de vista. Às vezes a pessoa está numa luta por uma herança, com os irmãos, com os parentes, e vai para a justiça e briga e fica de mal. De repente, se um tiver uma virada, fala, puxa vida, isso não vai mudar minha vida. Ao contrário, eu estar apegado a isso está mudando para pior, né? Eu vou largar esse fardo. Eu não vou brigar. Eu vou acerenar meu coração. Eu vou encher o meu espírito de argumentos, de estudos, de conhecimento dessas leis naturais da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo. E vou viver o meu propósito, né? Eu vou lutar a batalha no meu interior. Vou me tornar melhor. Não vou me permitir ser consumido por essas coisas mesquinhas. E aí ele vai ver a diferença que vai fazer em sua vida. Essa visão limitada, né? A gente tem a visão limitada. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra, várias proporções, vastas proporções, assume tudo que o rodeia. Então, se a gente fixar na vida presente, na vida material, tudo vai ter uma proporção muito grande. A gente viu lá atrás a criança que perde o brinquedo e acha que é o fim do mundo. A gente vai ficar igual aquela criança, né? O mal que o atinja como o bem que toca aos outros, grande importância adquire aos seus olhos, né? Então, qualquer coisa que nos aconteça já é aquela tragédia. E quando o outro acontece coisas boas, somos consumidos pela inveja. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupam as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Existe uma analogia nas filosofias orientais, né, que se chama o monge em cima da montanha, e mostrando para a gente que a gente deve agir como um monge no alto da montanha. O monge está lá de cima, está olhando, está observando as pessoas trabalhando, as pessoas lutando, as pessoas se digladiando, competindo, e o monge observando, né? Observa um, observa outro, sereno, e ele observa, gente, que batalha, que luta, que corre, né? Para que isso? A vida é tão simples. Essas pessoas estão ali se digladiando, estão chafurdando juntas num cenário pesado, numa vibração densa. Sobe para a montanha e observa, vê se faz sentido tudo isso. Estou dizendo, gente, não para a gente negligenciar as questões da matéria, para a gente não deixar de trabalhar e buscar construir uma situação melhor, nada disso. Eu estou dizendo ao apego excessivo, né? Aquela luta que representa um fardo excessivamente pesado. Então, o monge em cima da montanha, ele observa. E às vezes a gente precisa se retirar, se elevar mentalmente e observar. E se auto-observar. E a gente perceber os níveis de ridículo que a gente às vezes faz, né, de equívocos por causa de coisas menores, sendo que nós somos espíritos imortais e que aqui estamos passando por provas, expiações, por aprendizados.
muitas vezes nos perdendo, porque não desenvolvemos esse conceito, essa realidade da importância da vida futura. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Aí a gente vai ver na multidão, cada um com seus pensamentos, com a sua história, com a sua vida. Aí a gente vê o camarada que está pedindo no sinal, ao mesmo tempo a gente vê o executivo passando com o motorista num vidro fechado, com ar-condicionado, outro passando no helicóptero, o outro está vendendo cachorro quente, e a gente vai vendo que é tudo igual, cada um na sua, vivenciando a sua realidade, vivendo no ambiente, no seu ambiente interior, dentro de si mesmo, com as suas limitações, com as suas potencialidades, com seus complexos, com seus preconceitos, com a sua bondade, com a sua inspiração, com a sua pureza. Não tem diferença, né? É besteira a gente invejar o outro. A gente não está no coração do outro, a gente não calça o sapato do outro para saber onde que o sapato aperta, né? A gente observar uma pessoa humilde catando reciclagem na rua, a gente não tem noção do cabedal daquele espírito que está ali. Pode ser um espírito extremamente adiantado, muito melhor do que nós, que está vivenciando aquela posição humilde, né? Então, toda essa reflexão sobre a vida nos coloca numa dimensão real sobre as coisas da matéria perante a imensidão do universo e a imortalidade do espírito, né? Que somos nós, esses espíritos imortais. As individualidades inteligentes criadas por Deus. Percebe então que grandes e pequenos estão confundindo como formigas no montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entregam para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Olha que frase impactante, né? Essas criaturas efêmeras. Então, aí está um convite. Será que nós não estamos sendo efêmeros diante da vida, né? E estamos nos submetendo a tantas canseiras para conquistar um lugar que tão pouco nos elevará, talvez nos elevará somente perante essa vida material e talvez nos rebaixará perante uma vida espiritual, né? Para a gente conquistar aqui uma posição, tão pouco tempo iremos usufruir dessa posição. Quantos portentados passaram que não são sequer lembrados, que foram reis nesse mundo? Reis poderosíssimos. E a gente não lembra deles. A gente lembra de quem? De Jesus. Meu reino não é deste mundo. A gente lembra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, né? De Allan Kardec. E a gente vê pessoas que não foram pessoas que buscaram a realeza terrena. Olha que interessante. E são lembrados. E os grandes reis que tiveram reinado neste mundo, pouquíssimos são lembrados. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Olha que interessante. Quanto mais importância dermos ao bem terreno, menor será a nossa fé na vida futura. E quanto maior for a nossa fé na vida futura, menor será a importância que daremos aos bens terrenos.
A doutrina espírita nos mostra as coisas do alto tão grandes e as de baixo tão pequenas, que apenas devemos lamentar aqueles que voluntariamente se torturam para proporcionar efêmeras satisfações ao seu amor próprio. Essa é outra frase impactante. Então, olha só, a doutrina espírita nos mostra as coisas do alto grandes. Mas Allan Kardec usava uma frase, a doutrina espírita, vírgula, quando bem compreendido, vírgula, proporciona isso, isso e isso. Então, se nós ainda não estamos vendo as coisas do alto tão grandes e as de baixo tão pequenas, é porque nós não compreendemos ainda o Espiritismo. Nós não permitimos que ele entrasse em nosso ser e fizesse vibrar as fibras mais íntimas do nosso espírito. Então, está precisando de um algo mais. Precisando de um empenho maior nosso, né? Então, se a gente adquirir essa visão, a gente vai lamentar aqueles que voluntariamente se torturam para buscando efêmeras satisfações do seu amor próprio. Se torturam, porque quando sofre uma decepção, é o fim do mundo. Quando um plano dá errado, é o fim do mundo. Quando sofre um prejuízo, Deus me livre, né? Então, aí cabe uma pergunta. Nós vamos querer ficar nos torturando voluntariamente? Será que nós vamos querer? Vamos pensar sobre isso. Estamos chegando no fim, né? Então, é levantada uma questão. Se todo mundo pensar só na vida futura, as questões da Terra, como é que vai ficar? A gente não vai dar atenção para as coisas da Terra. Então, a Terra vai, né, ficar... Não vão colher nem o lixo. Não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar. Embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí, ou melhor, ou menos mal que lhe seja possível. Então a gente vai estar no hotelzinho ruim, né? Mas se a gente puder escolher, mesmo sabendo que é temporário, a gente ficar no hotel melhorzinho, a gente vai empreender um esforço para poder ficar nesse hotel melhor, né? Com as paredes sem mofo, com um banheiro decente, com a roupinha de cama cheirosa. Então, para a gente que quer melhorar a nossa vida, isso é natural. Mesmo porque faz parte da nossa programação. A gente precisa melhorar o nosso mundo, o nosso planeta, porque nós vamos deixá-lo para os nossos filhos, para a outra geração, com a qual nós temos responsabilidade de preparar para que eles possam, da melhor forma possível, serem bem-sucedidos nos seus projetos reencarnatórios. E mais do que isso, nós voltaremos aqui, renasceremos aqui, certamente. Então, todo esse conhecimento espírita vai amarrando essas questões. Então, a gente não vai, de forma alguma, negligenciar as coisas materiais. Ao contrário, a gente conhecendo as leis naturais, a gente vai destruir menos, né? Porque existe a lei do progresso, que é uma lei natural, mas a lei do progresso, por exemplo, ela não pode infringir a lei de conservação, que a gente diz, que nos leva a destruir mais do que a gente precisa. Entenderam? Então, uma lei não pode suplantar a outra. Elas funcionam num todo conjunto, uma complementando a outra, né? Então, isso é importante. Ninguém há que, dando com o espinho debaixo da mão, não a retire para se não picar. Claro, todo mundo quer conforto, todo mundo quer prazer, todo mundo quer debelar a dor, debelar a fome, o sofrimento, o frio. Isso é natural nosso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos buscar ter uma casa melhor, nós vamos buscar ter um carrinho melhor, confiável, nós vamos buscar proporcionar aos filhos um conforto, uma segurança, possibilidades de crescimento. Isso é natural, sem negligenciar a vida futura.
Ora, o desejo de bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto de conservação, o instinto do progresso de conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da previdência que, para tal fim, o pôs na terra. Então, nós temos esse desígnio, né, de trabalhar pelo progresso, pela preservação, né, pela conservação da nossa vida e por melhorar a terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Então, aquele que tem presente essa vida futura, né? Que está voltado para a vida futura, ele tem seus planos no mundo material. Mas caso dê errado, ele não se desespera, ele não se revolta, ele não fica triste, ele adia seus planos, joga mais para frente, vai tentar concretizar, né, mais adiante, e ele sabe que ele terá outras oportunidades. Então, é essa questão. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos, condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Então, as coisas da alma têm prioridade. E os gozos terrenos não podem prejudicar o crescimento da alma. Não pode impedir que nós cuidemos das questões do espírito imortal. É esse o meio termo que a gente deve buscar. Quanto traz abusos, é que se premunem os que a si próprio aplicam essas palavras de Jesus. Então, aqueles que falam assim como Jesus, ele está se precavendo contra esses tais abusos, porque ele vai, assim como Jesus, entender e dizer: meu reino não é deste mundo. Então, meus amigos, nós encerramos a apresentação. É o que eu tinha para apresentar. Ok, Maria? Estou vendo aí mais de 100 pessoas assistindo, muito bom. Isso mesmo, coisa maravilhosa. E a sua exposição foi excelente, muito bem colocado esses pontos aí sobre a vida futura e vamos refletir, o que nós podemos fazer agora para conquistar essa vida futura. Foi muito bem explicado, nós agradecemos de coração e agora convidamos, então, nossos ouvintes aí, nossos irmãos que nos acompanharam, e vamos unidos, sem pensamento, elevando a Jesus, a Deus, nosso Pai, para agradecer os momentos que aqui passamos de meditação, de reflexão sobre o nosso comportamento, esse nosso dia a dia, esse olhar diferente, esse outro ponto de vista tão importante para nós que aprendemos com a doutrina espírita a olhar sobre o que Jesus disse, é o futuro, é a vida futura. Agradecemos ao nosso irmão, João Eduardo, que tão bem nos trouxe essa visão, e a nossa mentora Zilda Gama, e esses bons espíritos que o inspiraram e trouxeram esse trabalho para que nós também possamos compreender o nosso comportamento, o nosso dia a dia, para conquistarmos uma vida futura, um hotelzinho bem melhor, como nosso irmão falou. E pedimos, então, a bênção para todos nós, encarnados e desencarnados, e que estejamos sempre sob as bênçãos de Deus e de Jesus. Que assim seja.
Graças a Deus. Assim seja. Então, querido irmão, muito obrigada, que possa nos oferecer outros trabalhos, que nós ficaremos muito felizes, e receba, então, de todos nós, muito obrigada, e um abraço bem apertado, assim, tá bom? Eu agradeço, foi uma satisfação muito grande, obrigado pelo carinho, obrigado ao Johanno, né, que me convidou. Isso. E se Deus quiser, eu estou à disposição, teremos outras oportunidades, tá? Muito obrigado. Fiquemos todos com Deus, né? Que assim seja. Vai com Deus também. Um abraço.